Cara, olha só. Tu vai ter a chance agora de aprender uma matemática honesta, uma matemática que vai ajudar tu a compreender muito melhor os cálculos para quem for para engenharia. E quem não for para engenharia, pelo menos vai aprender uma matemática honesta e uma matemática de verdade, sem decoreba, para resolver umas coisas muito doidas que tem a ver com o infinito, como a gente estava discutindo agora. Que são coisas realmente curiosas, que depois vão ter aplicações mágicas. Então olha só, algo novo. O que nós estávamos falando de conjuntos numéricos mesmo? Quais eram os aprendidos por enquanto? Naturais. Só naturais. Naturais e inteiros. Naturais e inteiros. Nós fomos só até esses. Aham. Naturais, representado pela letra N. 0, 1, 2, 3, até o infinito. Os inteiros, para a gente não esquecer o símbolo que é Z. A sociedade foi ficando complexa. Para poder representar uma dívida, por exemplo, o ser humano resolveu colocar uma marquinha na frente dos números. Show de bola? Depois nós percebemos que tinham números mais complexos que esses. Os racionais. É aquela história de ter que dividir um número com alguém, pegar uma saca de milho e partir em dois. Tu precisava de uma maneira de representar isso. Então eu vou pegar uma saca de milho e vou dividir para duas pessoas. Certo? 1 sobre 2 significa metade de algo. Números que são representados na forma de divisão. Tu concorda que aquele símbolo é divisão? Certo? O resultado disso é chamado quociente, o resultado de uma divisão. Quociente. O sinônimo de divisão é razão. Então, racionais vem da palavra razão, que não é ter razão. Ah, aquele louco não tem razão nenhuma na cabeça dele, que loucura é essa? Não é a palavra razão no dia a dia, é a palavra razão na matemática que significa divisão. Parabéns para quem está ligado. Deixa eu ver se está. É divisão, é verdade. Então tá, divisão, o resultado de uma divisão chama-se. Por isso que o símbolo de racionais é que. Então tu vê, cara, se tu sabe que razão é uma divisão, só de falar racionais vem de uma divisão. É o cara que vem de uma divisão. Me dá outro exemplo de racional. Uma dízima, olha que legal. O amigo tem razão. Uma dízima como essa, ó, pode ser representado na forma de fração, que é a parte principal da aula daqui a pouco. Eu vou te provar que uma fração, né, pode representar uma dízima e vice-versa. Então é verdade, dízimas são números racionais. E esse número aqui, será que é um número racional? Não. Deixa eu ver. É, né? 5 sobre 1 é 5. Tá, então Todos os números que podem ser escritos na forma de fração, de razão, de divisão. Isso Mas mesmo. todos os números. Pior é que tem número que não dá, tu acredita? A gente achava que dava, mas depois a gente descobriu que tem número que é safado. Tem número que não existe divisão de números inteiros que eu represente. Uma loucura, cara. Então olha só. Tem um exemplo de número? Claro, tem trocentos, infinitos exemplos eu tenho. Já vou te arrumar os exemplos. Primeiro deixa eu representar quem são os racionais. Como eles são infinitos como os outros, para eu poder representar todos eles, eu preciso usar uma propriedade. Dá uma olhada. Eu vou dizer que são representados pelos números x igual a A sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z sem o zero. Quando a gente quer excluir o zero de um conjunto numérico, a gente usa esse asterisco em cima do conjunto numérico. Não entendi, professor. O N, por exemplo, com asterisco, são os naturais sem o zero. Beleza? Alguém poderia me dizer por que eu disse que o número de baixo não pode ser zero? Por causa que daí seria infinito. Porque aí daria infinito, não dava. Agora a gente sabe pelo menos dizer quanto é que dá. Né? Antes a gente mentia para vocês antes do fundamental. Ah, jovens, criancinhas, vocês não têm capacidade de entender que divisão por zero dá infinito. O senhor está com preguiça de botar aquela lista no quadro. Aí então não existe. Certo? Mas eu acho desnecessário. Como eu já falei para vocês, já tive turmas e turmas, não uma só, mas mais de uma turma de sexto ano que sozinha me respondeu o infinito que eu estava buscando quando eu fiz aquela brincadeira com vocês. Parabéns, hein, garoto? Mais uma vez, ligado. Eu não quero que o B seja zero,
porque essa divisão tende ao infinito, e aí é uma coisa que a gente só vai discutir mais profundamente, né, num curso superior. Agora olha só, x igual a sobre b, isso é uma fração, é uma ração, é uma divisão. Que bonitinho, aí tu me enche de orgulho. Olha só, eu também no começo, como assim um número que não dá para representar através de uma divisão? Que loucura é essa? Cara, tu lembra daquele número mágico que a gente pega qualquer coisa redonda na vida, não importa o tamanho da coisa redonda, pode ser gigantesca como um sol, ou pequeno como um cabeça de alfinete. Se a coisa for perfeitamente redonda, se eu pegar se eu pegar uma fita métrica perfeita e enrolar em volta da coisa redonda, eu vou achar a circunferência. Aí eu pego um instrumento de medida divino e perfeito e meço com precisão infinita, dali até ali, é o famoso diâmetro. Quando eu divido a circunferência pelo diâmetro de qualquer coisa redonda do mundo, não importa o tamanho. Obrigado, amigo. Isso aí, é só esperar o momento certo. Show de bola. 3 a 14, 15, 9. Tem campeonato mundial para ver quem é o cara que decora mais dígitos do pi. Certo? Não entendam como é que o ser humano pode ser tão doente. Né? Parece que o recordista mundial, né, tá falando até hoje os dígitos. Não terminaram ainda a prova. Certo? Então, em escola média dos Estados Unidos, a gurizada decora 200 dígitos aí. Certo? Tem campeonato lá. Aí o cara vai lá um dia, vamos lá, campeonato, e tem 5 nerds lá e eles ficam falando o pi, com várias casas após a vírgula, e o cara que erra por último é o campeão. E aí a gurizada da tua idade decora 200 números depois da vírgula. Tem um número que também existe, que é algo parecido, que eu sempre esqueço o nome, que se tu dividir o tamanho do braço e do corpo, dá sempre ele. Isso. Dizem que é o número da Fibonacci. Fibonacci. 1,618 e vai embora. Tá. Então assim, galerinha, já que tem número que não dá para representar na forma de razão, e esses que dá para representar são os racionais, os que não dá, irracionais. Ó como é justo. Como é que eu vou representar os números irracionais, se eu só sei que eles não são representados na forma de fração? Então eu tenho que pensar primeiro assim, ó, se eu juntar os racionais com os irracionais, dá tudo o que existe até agora, que é chamado de números reais. Então quem são os irracionais? Os irracionais vão ser os números reais menos os números racionais. Para representar quem são esses caras, é a galera que fica no limbo. Pega todo mundo que existe, todos os números possíveis e imagináveis. Todos os que dá para escrever na forma de razão e retiro, que é uma quantidade infinita. Vai sobrar outra parte infinita, que são os números bizarros que não dá para escrever na forma de fração. Tem números mais fáceis de compreender, por exemplo, raiz de 2, que é 1,41, 42, blá blá blá. Pessoal, não entendi, é só aumentando 14, 15, 16, nada a ver, foi uma coincidência. Eu gostei do que o amigo falou. De certa forma mostra por que alguns estudiosos já há 400 anos atrás falavam que Deus é matemática. Johannes Kepler foi um deles, o cara que estudou o movimento dos corpos celestes e descobriu como é que os planetas orbitam o Sol, ou vice-versa, se preferir. Quando o ser humano começou a perceber que na natureza haviam proporções, e as proporções são bizarras, como o amigo falou, se tu pega o teu dedo, mede o comprimento todo do dedo e divide pelo comprimento da ponta até a próxima falange, dá aproximadamente 1,6. Dá 1,6 e uns quebradinhos. Se tu pega esse comprimento maior e divide pelo tamanho da próxima falange, dá 1,6. Se tu pega a tua altura e divide pelo tamanho do umbigo até o chão, dá 1,6. Se tu pega a tua perna e divide da altura do joelho até o chão, dá 1,6. Se tu pega um caracol que está caminhando no chão, e aí tu pega ele na mão e tu vê aquele espiral do caracol dele, né? Tu mede um espiral de fora e mede o próximo espiral, e divide, dá 1,6. Tu pega uma foto da Via Láctea. A foto da Via Láctea, as estrelas estão espalhadas em espiral. Tu mede um espiral maior, pega um espiral menor, divide, dá 1,6. Aí tu pega uma árvore e vê a distância entre os galhos. Pega a distância, né, do topo até o galho mais alto e do topo até o próximo galho. A distância entre os galhos, divide uma distância maior pela próxima distância menor, dá 1,6. Por isso que eu acho que é
razoável, né, perceber que a matemática é uma forma interessante de explicar a natureza. É bizarro, né? Eu fiquei apavorado, na verdade. Eu quase acreditei em Deus quando eu descobri isso. Eles dizem que se pegar uma colmeia e dividir o número de fêmeas de macho dá 1,6 também. Mas sempre? Como assim? Aparentemente tem regras na natureza, leis na natureza que nós não dominamos ainda, que fazem as coisas acontecerem de uma certa forma. Eu não sei se vocês viram, mas os cientistas da NASA há pouco tempo atrás conseguiram fazer uracina, tiamina e qual é a outra? Citosina, a partir de gelo e pirina com raio ultravioleta nas condições do espaço. Para quem não sabe, essas coisas que eu falei agora são os aminoácidos que compõem o DNA, né? Certo? De toda a forma de vida, certo? Ou seja, cara, os caras estão começando a provar em laboratório que realmente a vida pode ter surgido do nada, surgido por geração espontânea, basicamente. Que loucura, né? Então, se tu for filosofar, é possível que Deus tenha criado alguma regra muito bizarra que tenha feito a natureza evoluir do jeito que está evoluindo por algum motivo bizarro, né? A gente pode até botar aqueles programinhas idiota de televisão lá, TV a cabo lá, que diz que alienígenas botaram, né, uma sementinha de vida no da Terra que desabrochou. A panspermia, né? Na verdade, aqueles babacas da televisão eles estão pegando teorias antigas, melhorando para ganhar dinheiro, né? Panspermia, né? Então já existe a teoria de que a vida veio do espaço através de meteoritos caindo com matéria orgânica e tal. Então olha que viagem, olha, tem tanta coisa acontecendo, né? De que materiais podem fazer uma célula, uma protocélula acabar surgindo e se organizando meio por conta própria, né? Que uma vida possa surgir de algo não vivo, de uma matéria inorgânica. A famosa experiência de Oparin, que vocês devem ter escutado falar no ensino fundamental. Que loucura, né? Por isso que eu sou apaixonado do que eu faço, cara. É muito doido o que eu faço. Me dá um outro número irracional, agora que eu te dei uma dica boa. Tá, então. Raiz cúbica de 525. Deixa eu ver. 15 vezes 15 vezes 25, 5 vezes 5, 25, né? Se não for exata, eu concordo. 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil, é menos que 10. Concorda comigo? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. É menos que 9. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 32 mais 480, 512. Então é um número entre 8 e 9. É 8, é um número irracional. Tá. Se fosse exata, não, em raiz de 4. 2 não é um número irracional. Não é qualquer raiz de 7. Raiz de qualquer coisa que não seja exata. São todos irracionais. Nos racionais, então não pode ter uma dízima periódica. Periódica não. Vai ter uma dízima aperiódica. Uma coisa que vai ao infinito sem repetição alguma. Tu vê, cara, tu pode fazer essa conta para todo o resto da vida. Nunca vai dar uma repetição que a gente reconheça. Começou a repetir. Nunca repete. É isso que é o número irracional. O bicho é chato de trabalhar com ele. Beleza? Muito bom. Vocês viram, cara, como o cara deu uma raiz cúbica de 525 e eu em pouco tempo consegui já colocar o primeiro número? Como é que eu faria para achar o próximo número? Calculando, chutando. Eu acho que é 8.3. Faz a conta. 8.3 vezes 8.3 vezes 8.3. Deu pouco. Então faz 8.4. Deu muito. Então é 8.3. Chuta o próximo número. E tu passa o resto da vida, fica o resto da vida botando um número só após a vírgula ali. Certo? Beleza? Show de bola. Tu vê, né, cara? Muita gente olha isso. Meu Deus, que conta absurda. Nunca. Ridículo. É só testar. Né? É importante tu perder o medo de coisas idiotas como essa. Muitos jovens estão no terceirão, tu bota isso e ele se peida todo e não consegue nem estimar quanto é que é. E tu viu o que eu fiz na tua frente, né? 10 vezes 10 vezes 10, 1000, pra cima. 9 vezes 9 vezes 9, pra cima. 8 vezes 8 vezes 8, pra baixo. Então é entre 8 e 9, 8, alguma coisa. Tu viu? É ridículo. Então tu tens também te preparar psicologicamente para deixar de acreditar que as coisas são difíceis na matemática, né? Até aqui tá tudo bem, galera. O raiz de 2, ou os números irracionais, podem parecer números distantes da nossa realidade, né? Então eu vou te perguntar uma coisa. Num quadrado de lado 1, quanto vale a diagonal?
Um. vezes 1. Como é que tu vai me dizer que isso aqui dá 1? Meu Deus. Olha lá, claro que é mais que 1. Apavorante, cara. Meu Deus do céu, como é que tu brotou aqui? Como é que te aprovaram quando tu aparecer aqui, cara? Pelo amor de Deus. Me desculpa, Começa com pi e termina com Pitágoras. Muito bem! Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados. Vai dizer que tu nunca fez isso? Sim. Pela madrugada. 1 mais 1 na matemática profunda. E aí, galera, meio que pagurizada, diz que é um quadrado, passa raiz quadrada, né? Ei, peraí, cara, os números racionais estão do nosso lado. É muito doido, né, cara? A diagonal de um quadrado de lado 1 é um número bizonho que não dá para expressar com vírgula. Porque ele tem infinitas casas após a vírgula, safado. É 1,41, 42, blá, 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 infinitas casas. Então é só medir, média ali que a gente vai descobrir quanto é que é. A régua nunca vai dar no risquinho certo da régua, entendeu? E aí quando a gente vai estimar ali qual é o risquinho, a gente vê que não dá para descobrir onde é que bate na régua. Que viagem, cara. A mente humana realmente é incrível. Muito bom. Estou feliz. Agora vem cá. Os números reais. Quem são os números reais? São todos esses que nós estudamos, né? Concorda comigo? Mas, para representar os reais de maneira prática, eu vou fazer o contrário disso. Eu vou fazer que são os irracionais unido com os racionais. Certo? Isso já inclui todos os anteriores. Vocês concordam? Sim. Se eu fosse representar em diagrama de Venn, primeiro, naturais. Inteiros. Racionais. Irracionais. E tudo isso a gente chama de números reais. Se eu separar os irracionais, tá errado? Botar tipo sem essa conexão aqui, né? Eu acho que não fica legal, porque aí parece que na reta real um vai estar muito afastado do outro, não é verdade? Se eu fosse fazer a reta real, 0, 1, 2, o raiz de 2, aqui é 1,5, né? O raiz de 2 estaria ali, ó, entre um pouquinho à esquerda do 1,5. E ele está cercado por números racionais, sacou? Por isso eu acho que botando uma linha do lado da outra mostra que eles estão um do ladinho do outro. E se eu botar um espaço, um vácuo aqui entre eles, pode dar a ilusão de que eles são muito distantes, e não é verdade. Certo? Mas bonita a tua colocação, gostei de ver. Ô galera, quanto é que é a raiz de 4 mesmo? 2. E a raiz de menos 4? É 2. Menos 2, meu Deus. Deixa eu ver. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. É verdade. Pois é. A maioria dos matemáticos, durante muito tempo, ficou dizendo que isso não existia. E aí um matemático chamado Bombelli teve uma sacada. Ele, não existe, peraí. Eu tenho o direito de escrever o menos 4 como 4 vezes menos 1. Concorda? E nós temos uma propriedade das raízes que nos permite separar uma multiplicação de radicais em duas raízes, multiplicando-se. E a raiz de 4 é? E essa raiz de menos 1, que é uma coisa que até então não existia, eu, Bombelli, vou chamar de unidade dos números imaginários. Vou chamar da letrinha I. E aí, os outros matemáticos podem espernear. A partir de hoje, quando uma raiz quadrada for negativa, eu vou dar essa solução para o problema. Vou chamar de I. I de números imaginários. Ou seja, o maldito Bombelli foi lá e criou uma classe nova de números. No início, muito matemático ficou puto com ele, né? Mas o bizarro é que depois se confirmou que a ideia dele tem aplicação maravilhosa. Aplicações incríveis, por exemplo, calcular o funcionamento da rede elétrica que vocês usam para viver nas cidades, nas células de pedra. Então tu vê, ó, surgiu um outro tipo de número. Esse eu vou afastar dos outros, porque eles realmente são números diferentes. São os números imaginários, compostos por raízes quadradas ou de índices ímpares de números negativos. A coisa foi cada vez tomando mais vulto e a galera começou a fazer assim, ó. A galera começou a fazer assim, ó. Um número
uma parte real e uma parte imaginária. E chamaram esses números de números complexos. Agora chega. Os números reais, que são todos os números que a gente já trabalhava há mais tempo. Os números imaginários. Todos esses juntos, os reais mais os imaginários, formam todos os números que no ensino médio o aluno precisa ter conhecimento, que são os números complexos. O conjunto dos números complexos. Chega, né, professor? Na faculdade de matemática, tu pode fazer doutorado em números gigantescos, em números que têm ao infinito, tem uma série de coisas para nós estudar na matemática que vão muito além disso ainda, óbvio. Mas para o ensino médio está de bom tamanho essa nossa discussão sobre conjuntos numéricos. Eu vou falar um pouco mais depois sobre o conjunto dos números compostos por raiz de índice par, 2, raiz quarta, raiz sexta de números negativos, certo? Mas o que eu quero, quanto tempo eu tenho? Quanto? Yeah! O que eu quero mesmo agora é te ensinar uma coisa muito mais bonita do que eu estou falando, porque isso aqui é tudo teoriazinha que podia aprender lendo. Agora tem uma coisa que eu quero te explicar, que talvez não seja tão fácil aprender lendo. Principalmente que muitos de nós acabamos decorando as regras matemáticas e não compreendendo, né? Tipo, mais massa? Isso pode ser um problema a partir de agora. Eu vou te provar, vou mostrar uma parte mais bonita agora, menos